Fala, queridão, fala, queridona. Cá estamos nós, mais uma vez, gravando um episódio do nosso Convidado Nada Óbvio. Só que hoje não é um convidado, é uma convidada nada óbvio. Esta pessoa que está conosco, ela nasceu em São Paulo. Diferente da grande maioria das vezes, a gente entrevista as pessoas que são daqui de Campinas. Ela nasceu em São Paulo, mas ela veio para Campinas ainda criança. E esta pessoa, ela é casada, ela tem um casamento já de muitos anos, onde ela teve 2 filhos, um casal. Esse casal já são casados, já moram já em São Paulo, capital, e inclusive já deu netinhos para ela. E esta pessoa trabalha com comércio exterior desde quando o mundo é mundo, lá tempos atrás ela trabalha com isso, já é uma pessoa que conhece bastante. Mas a gente não vai conversar sobre o comércio exterior. Por quê? Porque a gente trouxe ela aqui num quadro que é uma convidada nada óbvio. E esta pessoa até disse para mim assim, mas você acha que esse quadro é o quadro certo para que eu possa participar? Vocês julgarão junto comigo se faz sentido ou não. Está com a gente aqui a Rosana Bocato. Fala oi, Rosana. Falo oi para todos e para você também. Aqui estamos nós, começando o nosso podcast num momento de chuva, né? Bastante chuva. A gente sabe que a gente não vai ser destruído pela chuva, porque o senhor falou que não seria mais assim. Não. Se não fosse isso, a gente estaria um pouco preocupado. Eu não fiquei preocupada, porque a chuva veio a lá Noé. Ela veio assim para valer mesmo. Veio, fiquei esperando passar a arca ali pertinho. É isso aí, é isso aí. Olha só, Rosana, para que a gente possa introduzir as pessoas no nosso mundo, o que a gente pretende conversar aqui? Você tem uma experiência, e a gente vai ver isso ao longo do nosso bate-papo, bem grande servindo ao Senhor na área de assistência social. E aí, a minha primeira pergunta para você é o seguinte, o que fez com que você iniciasse o seu trabalho de serviço ao Senhor nesta área especificamente? O que te sensibilizou para essa área? Eu creio que a gente vai formando ao longo da experiência do que vai acontecendo com a nossa vida e não muito por escolha. Às vezes as pessoas falam, você quer fazer determinada tarefa? E você vai. E não é porque você ama aquilo que talvez você nem conheça. Então, logo cedo, eu tinha 14, 15 anos, eu era convidada por uma equipe da igreja, onde eu estava frequentando à época. Eles tinham um culto, faziam um culto para crianças num centro comunitário, na periferia de Campinas. Uhum. Foi meu primeiro contato realmente com a periferia, com pessoas com uma realidade absolutamente diferente da nossa. Uhum. E lá, eles falavam, não era nada muito estruturado, então eles falavam assim, você fica lá cantando uns corinhos com as crianças, e eu ia lá e ficava cantando e ajudava no que era necessário, porque tinha, então, um tempo, eles dividiam as crianças por idade e eles ministravam a Bíblia. Uhum. E era o que a gente fazia uma vez por mês, então foi minha primeira experiência, fiquei, creio que 2 anos e meio fazendo isso. E, lógico, acontecem as coisas lá para trás, depois você começa a processar e começar a entender ou pensar por que é que você vai ramificando para essas situações. E eu me lembro hoje, nitidamente, de uma cena de uma mãe que levava 3 crianças. Ela sempre ia. E eles tinham uma situação assim de muita, muita carência mesmo, material e, obviamente, outras tantas. Mas ela não faltava. E ela tinha uma alegria em estar lá. Eu me lembro do cabelo dela, da roupa que ela vestia. E isso parece que fica num lugar guardado na sua cabeça, lá atrás. E quando você se lembra, você fala, ai, que satisfação que eu tinha em participar daquele momento, daquela alegria, daquela família ali, que eu não faço ideia de onde estão, não faço ideia. Perdeu o contato há muito tempo já. Não sei, nem me lembro nem o nome. Mas a imagem, né? Exato, e é forte porque você participou de alguma maneira de um momento que trazia alegria para aquela senhora e aquelas 3 crianças. E aí eu fui me envolvendo com outras coisas. Depois participei de outra comunidade e eu tive o primeiro contato com aquilo que é chamado de orfanato. Acredito que ali havia umas 70 crianças
cuidadas por apenas uma família. Obviamente, eu era muito nova, eu tinha de 16 para 17 anos, então eu não entendia absolutamente nada sobre a estrutura, se estava debaixo de vara da infância, conselho tutelar, não tinha a menor ideia. Mas havia uma equipe da nossa igreja que nos levava lá para fazer também um trabalho de contar histórias bíblicas. E você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha uns de 16 para 17 anos. 17 anos eu tinha. Uma jovem. Não sabia nada da vida, mas também eu... Aí começa a criar essa questão de orfanato na cabeça da gente, porque eu não sei se é da tua época, mas tinha muito filme com criança órfã. Bernardo e Bianca, você lembra? Sim. Dos ratinhos? Sim. E a gente tem essa ideia, né, do orfanato, da criança muito carente, né, emocionalmente e tal. Então, eu tive contato com esse orfanato que, inclusive, pegou fogo, porque era um lugar muito pobre, olha, mas pensa num lugar pobre, sem recurso. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça, muito. Quando eu entrei na Unicamp, e aí acho que eu já estou cortando um bando de já foi para frente, eu já mas tô, tá tudo bem, fica tranquila. A gente costura aqui. Sou acelerada. Quando eu entrei na Unicamp, eu já tinha uns 18 anos, tinha 18 anos, na verdade, e eu já tinha essa ideia. Eu falei assim, nossa, gente, eu quero trabalhar com orfanato, porque... Para que eu vou ter filho? Eu até pensava. Eu falei, tem tanta criança aí que está precisando. E eu sempre pensando em orfanato. E eu pensava assim, tipo os orfanatos do George Miller. Que você ora para que Deus supra e um monte de criança, assim, um monte. Óbvio que eu não sabia absolutamente nada da vida, não sabia nada de estrutura, não sabia nada de nada. Mas eu falava, gente, a criança é muito importante. E aí eu linko com alguma coisa que foi extremamente marcante para mim, porque eu frequentei alguns acampamentos de APEC, Associação para a Evangelização de Crianças, e a estrutura deles era maravilhosa. E eu tenho certeza absoluta que isso fez total parte e processo na minha conversão, no meu entendimento do Evangelho, da graça de Deus. Me lembro de uma moça, gente, ela não devia ter 20 anos, 18 anos, voluntária, e ela me apresentando o livrinho Sem Palavras. Eu me lembro da sensação que eu tive, aquilo tocou muito. Enfim, eu juntei isso, eu falei, é isso, criança que tem carência, que tem muitas carências, e que o Evangelho, atingindo o coração da criança logo cedo, faz muito sentido. E aí você tem aquelas máximas, né? Igreja cheia de criança, presídios vazios, etc. E tal. Então, eu fiquei muito tempo com isso na cabeça e eu falava, eu preciso trabalhar com orfanato, nananã, até que a vida vai te levando. Vai conduzindo, e aí você pega um barco assim, né? Que já não pensa mais tanto nisso, daí eu interrompi a universidade, eu saí da Unicamp, e aí a vida foi. Quando você estava estudando na Unicamp, você fazia o quê? Você estudava o quê? Eu entrei para fazer pedagogia, na época chamava educação. E foi bem curioso o jeito que eu entrei, porque eu queria fazer enfermagem. E eu falava para minha mãe, eu vou fazer enfermagem. E a minha mãe era da área de educação. Ela foi professora, depois diretora, e ela... Hoje eu processo isso, né, com a cabeça de adulto. Ela era uma pedagoga nata, assim. Ela fazia analogias que hoje eu lembro, mas assim, nitidamente como fazia sentido. E ela falava para mim, você tem que ser professora. Você é professora. E eu falava, não sou, eu não gosto disso, eu quero fazer outra coisa. Eu achava a coisa mais linda usar branco e falar que trabalhava com médico, né? Imagina, 16, 17 anos. Mas que cá entre nós também é cuidar do próximo, né? É de uma outra forma, é por questão de saúde, sim, mas é cuidar do próximo. É o interesse pelo próximo, né? Sim, mas... Provavelmente eu não tinha isso formatado na minha cabeça. Sim, mas agora a gente vendo, né, faz sentido. Pode ser. E naquela época a gente fazia inscrição para a Unicamp, era tudo no papel, era fichinha, tal. Você fazia o pagamento e não fazia a opção de curso na inscrição. No dia que você entregava, que era tipo um final de semana, você fazia a opção. E a minha mãe, lógico, a opinião da minha mãe pesou demais comigo. Então, eu na fila para entregar a opção, eu estava em branco. E eu falava, o que eu faço? O que eu faço? Ponho enfermagem, não ponho. Eu falei, quer saber? Minha mãe me conhece. Pá! Pus pedagogia, pus educação.
Fiz, passei, cursei 1 ano e meio. E o que acontece na maioria das pessoas de jovens que iniciam uma universidade, não aconteceu comigo. Eles falam, até o 4º ano, falam, não sei o que eu vou trabalhar, com o que eu vou trabalhar, parece que não é claro o meu campo de atuação. Eu tive a clareza, até porque acho que eu tive professores excelentes na área da educação, eu tive a real clareza do que era para desempenhar um professor. Quando eu entendi que eu ia lidar com aquela preciosidade das vidas das crianças, eu falei, o quê? Eu não sou capaz de fazer isso. Eu posso matar emocionalmente uma criança se eu desvirtuar ali o propósito, ou ela... Quantas pessoas não ficam muito bravas ou rejeitam determinadas matérias porque o professor era ruim? Muito comum. Muito comum. Ou amam determinadas matérias porque o professor foi super legal. Ela nem tem aptidão para matemática, mas a professora foi tão gentil, explicou, e ela acha que gosta da matéria. Então, eu falei, quando eu tive essa clareza, eu falei, estou fora. Eu não tenho condição de arcar com esse peso emocional. Eu falei, não, eu fui... qual que é o contrário de corajosa? Eu fui medrosa. Eu corri. E eu abandonei um curso de Unicamp com 1 ano e meio de curso. Minha mãe ficou super chateada, mas não me forçou a nada. E eu saí, fui trabalhar eu falei, outros caminhos. Outros caminhos. Fui trabalhar... Recebi um convite, na verdade, para trabalhar numa companhia aérea. Depois foi muito bom, tal. E aí você começa, né? O propósito vai ficando lá para trás. Aí a gente se interessa por outras coisas. E vou até depois pegar um gancho aí na questão do Tiago 1,27, porque ele fala exatamente sobre isso. E foi o que aconteceu comigo. Já puxando para o Tiago 1,27, ele fala, né, sobre a religião verdadeira, você cuidar dos órfãos e das viúvas, e o que isso fez sentido para você? Primeiro que ele fala religião verdadeira e sem mácula para com Deus e Pai. Ele não precisava colocar o pai, mas ele pôs o pai, porque Deus é o pai dos órfãos e ele está em cima da causa das viúvas. Começa daí. A segunda coisa que ele fala é que essa religião verdadeira é visitar o órfão e a viúva. Óbvio que eu só consigo processar tudo isso hoje com a minha cabeça de pessoa bem mais velha. Isso não acontecia lá. Lá era na prática, que eu já estou processando de outra maneira. E esse visitar que ele usa é o mesmo verbo que é usado quando Deus visita Sara, para que ela tenha um filho. Um é no grego e o outro é no hebraico. Quando Deus visitou Sara, ele interferiu na história dela. E aí também o mesmo verbo é usado em Lucas 7, quando o Senhor Jesus vê uma viúva que iria sepultar o filho dela. E ele toca no caixão, devolve a viúva ao seu filho, e o povo glorifica a Deus e fala, tem um profeta entre nós, porque Deus visitou o seu povo. Esse visitar é uma interferência de Deus, é um envolvimento com a pessoa. Então, quando a gente lê Tiago falando visitar o órfão e a viúva, meu querido, não é visitar a viúva e levar o bolinho de fubá, e nem visitar o órfão para entregar presentinho de Natal, que, aliás, estamos na época do Natal. Essa é a época que as pessoas fazem isso. Fazem demais, porque acham que o órfão tem esse tipo de necessidade só. E depois vamos falar um pouquinho do que só, né? Ou do que é o órfão, né? Porque... Não, a gente vai falar, a gente vai falar. A ideia, acho que até aproveitando, é assim, a gente precisa sensibilizar a nós mesmos. Você já está sensível para isso. Eu preciso ser sensibilizado por você para essa necessidade. E a gente quer conversar com você que está assistindo a gente para que você fique sensível não para um período, mas para uma prática de vida. Sim, devemos adotar esse estilo de vida. É isso. Até porque... Bom, eu estava falando que a gente vai processando estes vários episódios na vida da pessoa, até que fala assim, nossa, fazia muito sentido. Então, eu já tinha essa questão
de achar que eu não podia ter essa responsabilidade em cima de uma criança, mas aí eu falava, não, mas então o que eu posso fazer pela criança? Fazer talvez o que fizeram comigo, evangelizar logo cedo. E quando a gente estava falando esse verso sobre órfão, me lembro, né, que há vários versículos que Deus enfatiza essa questão do órfão e da viúva. E ele enfatiza pesado, porque além dele falar que ele é pai do órfão, ele não vai deixar ele solitário. Em Êxodo, eu acho, Êxodo 22, quando ele está falando sobre as regras, olha, povo, vocês têm que fazer isso com lixo, vocês têm que fazer isso com alguém, se alguém matar, você tem que... Não vai mexer. Ele fala assim, não pressione, não... A palavra não vem na minha cabeça, Ok, não seja opressor do órfão e da viúva. Não oprima o órfão e a viúva. Okay. Porque se você fizer isso, e se eles clamarem a mim, e se eu escutar o clamor deles, eu virei com a minha espada e eu vou matar vocês. E aí as suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Olha o peso que ele dá para essa situação tão vulnerável a ponto de ser um castigo que o próprio Deus está fazendo. Então, a situação, ele está inclinado para essa situação do órfão e da viúva. E, cara, se meu chefe gosta de uma coisa, e ele tem uma coisa na cabeça, ele é um projeto, e ele é de uma construtora, e ele adora construir ponte, por que é que eu vou ficar fazendo planta de prédio comercial para ele? É fato. Você compreende? Se nós servimos ao Senhor, ou se nós dizemos que servimos ao Senhor, e o Senhor ao qual servimos nos diz que isto é o que ele espera de nós, é isso que a gente tem que fazer. É interessante, Rosana, que assim, a gente estava conversando aqui off records que existem situações que são boas, são importantes, mas a gente não está falando ou faça isso ou faça aquilo. A gente precisa fazer as duas coisas, as várias coisas. Então tem muitas vezes que as pessoas falam assim, mas eu faço isso. Ok, mas não é uma questão de você fazer apenas isso. Nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, nós podemos cumprir toda essa comissão de pregar o evangelho, de fazer diferença na população de um modo geral, na sociedade de um modo geral, né? E creio que roda totalmente paralelo. Sim, uma coisa está ligada à outra. Você não precisa largar as atividades. Na verdade, algumas coisas têm ênfases nas nossas vidas. Então, você tem que, de fato, andar com equilíbrio e fazer paralelo. Você não vai parar de trabalhar para o seu sustento, mas você tem que estar com o radar ligado, porque prioridades. Sim. Mas, Rosana, você é italiana, que tem um sangue caliente. Já bati na mesa, já quase já derrubou o copo, tá tudo tranquilo. Eu tô assim tentando me controlar. Você que está me ouvindo aqui, eu conversei com a Rosana durante 4 horas em duas reuniões separadas, em dias diferentes. E nas 2 reuniões ela chorou no vídeo. Então, assim, ela é uma pessoa que ela realmente ama aquilo que ela está falando aqui. Por isso que ela está conosco aqui. Ela tem lugar de fala. Fala-se muito hoje em dia de se você tem lugar de fala. A tua experiência dentro desse campo é uma experiência muito vasta. Até você chegou a perguntar para mim assim, mas será que eu seria a pessoa certa para conversar sobre isso? E eu respondi a você trabalha com isso há tantos anos. Se não você, quem é a pessoa certa para falar sobre isso? É você que tem que falar. Eu acho que eu perguntei mais porque o quadro é uma pessoa, uma convidada nada óbvio. Mas você acha que você é uma vida óbvia? Então, tem certas coisas, principalmente na caminhada cristã, que eu falo... Gente, é tão óbvio. Eu quero falar o óbvio. Talvez nem precisasse falar, mas é muito óbvio que precisa estar inclinado para essas coisas. Mas tem uma frase do Khalil Gibran que ele fala: o óbvio só é óbvio para quem tem os olhos treinados. Quando você tem os olhos treinados para uma determinada coisa e você pega um material, por exemplo, que você está acostumado a trabalhar em comércio exterior, uma planilha, alguma coisa, você avalia e diz, aqui onde está o problema. Por quê? Porque você lida com aquilo o tempo todo. Você coloca uma outra pessoa que não tem esse treinamento, ela não tem essa obviedade disso. Então, eu acho que é isso que torna os nossos convidados nada óbvios. Porque é óbvio para você, mas não é óbvio para todo mundo. Porque se fosse óbvio, ou as pessoas elas estariam pecando em não cumprir aquilo, ou elas realmente não estão verificando que aquilo é uma necessidade, que precisa ser feito. Talvez não foram despertadas para isso ainda. E como você falou,
Não é que tem uma coisa errada de não fazer ou estar fazendo outra coisa. Mas, agora também falando muito da característica da nossa vida, minha, do meu marido Isaac, parece que nós já estivemos em muitas outras atividades e poucas coisas nos deram mais satisfação do que servir desta maneira. Então, o acolhimento de uma maneira geral, ter a nossa casa propositadamente aberta para pessoas diversas, ou o universitário que não tem para onde morar um tempo, ou pessoas estrangeiras, ou tivemos uma experiência muito recente com pessoas de outro país aqui que estavam totalmente órfãos. É essa a palavra que eu estava procurando. Sem nenhum tipo de conexão. Órfão funcional também tem, porque tem muitas pessoas dentro da comunidade que nós frequentamos hoje. A sociedade, de um modo geral, ela está vivendo no individualismo e, portanto, sem essas conexões, está perdendo diversas possibilidades e está ficando órfã de diversas coisas. Né? Isso é fato. Você é uma pessoa que tem uma história muito rica e eu quero tentar utilizar esse tempo que a gente está aqui para poder puxar todos esses assuntos. Por isso eu vou tentar cadenciar a nossa conversa aqui. Quais que foram, durante esse período que você já serve ao Senhor nesta área especificamente, experiências que você teve, histórias de impacto que fizeram com que você realmente percebesse que você estava no lugar certo e fez a diferença na vida dessas pessoas durante esse tempo? Pode pegar uma situação? Eu acho que antes de eu contar alguma coisa que nós visitamos as pessoas, eu acho que eu vou contar um pouco de como foi o nosso contexto, até familiar, porque algumas coisas são consequências. A primeira história que eu vi o impacto na vida das pessoas por pessoas cristãs foi a história da minha sogra. Ela, com 5 filhos, marido e 5 filhos, era o ano de 1964. O marido dela teve o diagnóstico de esquizofrenia. Você deve tentar, eu não consigo imaginar o que é um diagnóstico desse em 1964. Ele sumiu por vários meses e acharam depois, ele estava muito, muito alterado, e ela se mudou para uma cidade satélite de Brasília. Brasília foi criada em 1960. Em 1964, o que eram as cidades satélites? Pó puro. E ela foi para lá com os 5 filhos, ela cristã, foi para lá com 5 filhos e o marido, e a igreja local, que devia ser também tão pobre de maré-maré quanto ela, deu essa assistência. E eles foram morar numa casa, era cômodos na própria lugar da igreja, ali no terreno da igreja. Tipo aquelas casas pastorais, mais ou menos isso? Bem menos, porque a casa não tinha piso, era terra. Sim, era um teto mesmo, era um lugar que você... Era um teto. E conseguiram um fogão, e ela precisou ir trabalhar, e a igreja, então, foi visitando esta viúva de marido vivo, com 5 filhos. A minha cunhada, com 8 anos, cozinhava para os mais novos, e ela colocou os 2 mais velhos para trabalhar, e foi muita dificuldade, muita dificuldade. Mas, veja, eles tiveram o Senhor os visitou através dessas pessoas, e hoje, os 5, daí eles vieram para Campinas, porque o primeiro veio fazer seminário aqui em Campinas, pastor. Então, já pensa, uma pessoa que não se revoltou com Deus em relação... Muito pelo contrário. Isso. A minha cunhada, ela foi fazer 2 graduações ao mesmo tempo em Minas, e uma pessoa dali, que ele era professor de seminário, uma pessoa estrangeira, também a visitou e interferiu na vida dela e a ajudou a terminar a graduação e conseguiu um local para ela fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Os outros 2 também fizeram faculdade e você entende que... A interferência do Evangelho e a transformação nas histórias das vidas das pessoas. E é do Evangelho, não é o assistencialismo. Sim.
É a pessoa que foi visitada por pessoas que disseram, fica firme, vamos orar, mantenha-se, né, dentro firmado na rocha. E essa história dela já me impactou assim de pronto, porque existe um fruto que o Senhor faz dessa maneira. E a segunda que eu me lembro eu fui criada em família enorme, né? Italianada enorme. Os irmãos do meu pai, que são italianos mesmo, eles contribuíram muito com a nossa formação, com a nossa educação. E eles ajudaram muita gente, mas pensa muita gente. Pessoas que tinham aposentadoria, já eram bem mais velhos, e eles tinham a casa deles aberta para qualquer pessoa. E isso também me impactou. Como também os meus pais, a minha mãe tinha a casa muito aberta para acolher as conversas mais interessantes. A gente tinha à volta da mesa quando vinha algum missionário e contava aquelas coisas, porque isso nós perdemos hoje, né? Hoje vem um missionário para cá, a gente coloca em hotel, para que ele tenha um pouco de conforto e tal, e a gente perde um pouco dessa convivência, né? Desse contato, dessas histórias super ricas, super ricas. E eu estou falando disso de um contexto porque você perguntou alguma coisa que eu já esqueci. Na verdade, a história, mas você já acabou de trazer para mim histórias de impacto. Você acabou de falar para mim que, antes mesmo de falar de uma história sua especificamente, você já trouxe esse pano de fundo. Eu trouxe esse pano de fundo porque, de novo, eu processo essas coisas que eu vi com 16, 14, 10 anos agora. Então, eu consigo construir um raciocínio. Lá eu só estava vivendo. Mas, né? Rosana, aí tem uma dúvida que me ocorre aqui, porque muitas pessoas que vão assistir a gente vão falar assim, essa chama desse propósito faz arder no coração da Rosana porque Deus colocou isso no coração dela. Ela é chamada para isso. E outras pessoas são chamadas para outras coisas. E isto é uma resposta padrão, totalmente aceita por nós, mas aí eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente para você. Você acredita que, ainda que a sua chama seja maior, porque esse seja o projeto de Deus na sua vida, todos nós como cristãos deveríamos ter essa chama em certo ponto? Sinto muito, vou decepcionar. Não tem problema nenhum. Eu nunca tive um chamado, não recebi uma visita de um ser celeste alado que tenha me falado isso. Nunca. Estou decepcionando talvez várias vezes, várias pessoas me perdoem. Não. Para mim era muito óbvio, e hoje ainda é muito óbvio, que nosso radar tem que estar ligado para essas pessoas. E, de novo, eu não estou falando de pessoas que são... que tem carência material apenas. Meu radar tem que estar ligado se eu estou no meu trabalho, naquele prédio maravilhoso e luxuoso, e tem pessoas que estão ali com situações que você tem a resposta. E aí eu sou extremamente radical. Quando o Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu fecho com ele. Ele é único. Eu não abro... Tem gente que fala assim, mas a pessoa, você não acredita que as pessoas podem ser felizes? Pode ser feliz, mas mais ou menos, porque aquela falta, aquela essência, aquele abraço do Pai, que só é dado quando a graça do Evangelho abraça, não tem. E olha, gente, eu não faço como meu marido visitas a comunidades ribeirinhas e anomames, eu falo, não, tem muita gente dentro do ar-condicionado que precisa ser evangelizado também, porque eu não tenho a menor vocação para fazer esse tipo de viagem com barco, passando mal, etc. Pelo amor, não sou dessas. E essas pessoas precisam também do evangelho, precisam. Agora, lógico, teu radar tem que estar ligado. Então, se alguém acha que tem que ter um chamado, querido, carta de Tiago. Só. Leia ela, que já é o suficiente. Que, inclusive, me chama muito... Assim, eu tenho um lance com essa carta do Tiago, porque quando a gente quer ou gostaria de conhecer uma pessoa muito famosa e que você não tem acesso, você fica dando aqueles atalhos, fala, quem sabe, né? Chegar lá. O primo do irmão do papagaio, do motorista, daquela celebridade, quem sabe? Tiago morou com Jesus. Vamos combinar que ele viu Jesus de pijamas.
Então, me parece que é uma pessoa extremamente bem influenciada pelo Senhor Jesus e está colocando ali na prática a carta e ele fala, não adianta esse montão de fé que você tem. Mostra as suas obras. É isso. Como é que chega lá? Então, eu tenho realmente essa questão com o Tiago e acho que é um pouco também de temperamento, porque eu preciso fazer. Então, mas olha só, quando você fala isso para mim, por mais que você diga assim, não apareceu um anjo, não tive um chamado especial, é que a gente pode entender que isso foi um chamado de Deus dentro do seu coração, ainda que isso não tenha sido algo sobrenatural, mas que você não projete isso sobre o sobrenatural, mas ele colocou isso em você. E eu até acho que existe isso. Acho que existem chamados diferentes. Mas é que você comentou uma coisa que para mim tocou bem o sino, que é eu devo me preocupar com o meu próximo, eu devo me preocupar com o outro. Então, vamos imaginar que eu sou um professor universitário. Eu estou dando aula, só que eu não tenho que passar apenas o conteúdo da matéria que eu tenho que expor. Eu tenho que me preocupar que existem vidas ali. Isso. E que estas pessoas, elas podem estar precisando da minha ajuda, de algo que eu posso dar a elas, que não tem nenhuma relação com a matéria que eu estou dando. Isso. Então, eu preciso ter condições de me relacionar com essas pessoas para que elas possam se expor a mim ao ponto de que eu possa servir a essas pessoas. É isso que você está me dizendo? Eu estou dizendo isso e creio que exatamente esse exemplo que você deu, e eu quero depois falar sobre esta função professor, porque me toca muito, a primeira coisa que a gente tem que fazer também você está no teu campo de trabalho, seja ele qual for, mas você citou o professor, você tem que orar. E você fala, Senhor, eu vou trabalhar hoje, eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, que é ensinar física quântica para esses 10 alunos que nem estão a fim de escutar muito sobre isso, mas o que é que está na minha mão que eu posso fazer, ou como é que atingir, ou o que é de situação que o Senhor vai me dar para que eu atinja. E veja, essa questão do professor, eu não sei se foi de propósito que você falou sobre isso, porque eu falei que eu não daria conta de ser professora e fui fazer faculdade depois, mais velha, outra coisa. A gente estava falando sobre evangelismo de qualquer outras pessoas. Então, eu falei de executivos, de pessoas, né? Hoje, eu entro para uma reunião com um proprietário de uma empresa, um gerente, um responsável. Claro que eu posso ou falar, ou mostrar, ou me portar como uma embaixadora de Cristo. Vamos usar a palavra mais... Mas você não tem tantas oportunidades quanto entrar numa classe de crianças e você vai despejar o que você quiser ali e elas estão com a boquinha aberta, engolindo o que o professor ou a professora falar, porque elas são massinhas moldáveis. Então, o meu foco em criança, ele é proposital, sim. Porque quem chegar primeiro leva. E quem chegar primeiro vai ser a referência e vai ser o herói. E dependendo do que você oferecer, aquilo vai deturpar completamente o caminho dela dali para frente. Por isso que o meu reloginho tá tic-tac, tic-tac, criança. Isso é um pouco do remir o tempo, né? Remir o tempo, pensar que o Senhor Jesus está voltando e pensar que a cada ano a criança hoje ela está sendo exposta cada vez mais cedo a coisas que... Gente, eu não fui exposta a essas coisas. E aí vai ficar mais difícil da gente pegar. Eu falo também sobre professor porque eu era casada com um professor e eu fiquei com este professor 25 anos ele dando aula. Eu era casada com uma pessoa assim. Depois ele mudou de profissão. Ficou mesmo marido, mas outra profissão. Outra atividade, na verdade. Então, eu vi dentro da minha casa a possibilidade de influência que eu não vi em outro lugar fora dessa profissão. Não, a sala de aula é um local incrível, né? Exato. Até porque, por exemplo, eu tive vários cargos de gestão de equipes. E você tem uma ascensão sobre as pessoas. Só que o respeito que aquelas pessoas elas têm a você, eles estão vinculados muito ao fato da empregabilidade e as pessoas elas têm que se submeter. Dentro de uma sala de aula, quando você está falando principalmente mais de jovens, não só de crianças, está falando mais jovens ou adolescentes ou nível universitário,
Os alunos eles não têm que obrigatoriamente concordar com você. Se ele tiver condições de se posicionar propondo a você um pensamento diferente daquele seu, e se você for um bom professor, você, inclusive, vai valorizar esse pensamento, diferente de um ambiente de trabalho. Então, assim, acho que a moldura que o professor tem de crianças, por ser uma massinha muito mais maleável, ou mesmo de um professor de faculdade, porque a gente tem referências de que 66% dos filhos de cristãos evangélicos, quando entram nas escolas, se desviam, das faculdades se desviam do caminho, voltam posteriormente, mas mostra claramente que o ambiente da faculdade, não só dos professores, mas de toda a faculdade, pode realmente ainda fazer diferença na vida dessas pessoas, nesse caso negativamente. Eu vejo em você uma coisa muito interessante e eu queria ver se o que eu estou vendo é o que realmente é. Eu vejo que você tem um brilho especial pelo necessitado, independente de quem seja ele. Mas esse brilho, quando você fala sobre criança, ele aumenta muito mais. Você está de fora, você está me vendo. Eu não sei se está brilhando ou não. Isso para mim brilha mais. Quando eu falo da influência de um professor na vida da criança, e como eu estava falando, eu tive isso dentro da nossa casa, até o Isaac, meu marido, ele trazia muitas histórias, porque ele deu aula muito tempo em periferia e também deu aula em escola particular. Ele trazia as histórias e teve um tempo que ele começou a filtrar as histórias, porque eu ficava assim, alucinada. Eu falava, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que ir lá. Ele chegava a receber bilhetes de crianças falando assim, tio, o homem que morava na minha casa foi embora. Ela não se referia a ele como padrasto, ela não se referia a ele como namorado. Ela falou, o homem que morava na minha casa foi embora. E ela desenhou ela ou uma criança vestida de noiva, uma mulher vestida de noiva, e ela falava assim, você pode casar com a minha mãe? Então, a carência da referência masculina é absurda, não só na periferia. Ele também deu aula em escola particular. E ele me contava que ele entrava numa sala de aula, eram crianças bem pequenas, 5, 4 anos. Ele demorava 15 minutos para começar a atividade, porque era abraço, beija, e pega na perna, e brinca, e conversa. Veja a possibilidade, o campo que um professor tem para fazer um negócio desse. E Deus nos deu, assim, os presentes. A gente já está ganhando, com a nossa idade, a gente já está ganhando muitos presentes. Nós estávamos há uns 2, 3 anos em Barão Geraldo e entramos numa imobiliária. Estávamos vendo um imóvel para o escritório que ele estava alugando. E fomos recepcionadas, daí sentamos e uma pessoa começou a nos atender e tinha uma moça de uma outra mesa e olhando muito para ele. E eu conversando e olhando muito. Mas a moça era bonita. Pensa numa moça bonita. Aquilo ali já começou a me incomodar, né? Eu falei, meu Deus, né? O tiozão tá né? Se achando. Tal. E ela começou a olhar, acabou o atendimento, ele se levantou, eu me levantei, a moça veio e falou, ai, dá licença, tio Isaac. Ela era, né, uma mulher. Moçona, eu ia falar uma potranca, mas eu me segurei. Uma moçona, as coxonas, linda, menina linda. Tio Isaac, eu preciso te cumprimentar. Nananana. Eu fui sua aluna, X anos, sabe lá desse ano, na periferia. E começou a contar, eles começaram a relembrar. Claro que o professor não lembra o nome de ninguém. Então, ele ficava, minha querida, meu bem, não sei o quê. E ela falou, professor, eu sou tal pessoa, da turma tal, e você ensinava, esqueci de dizer que ele dava educação física. Então, tipo, é a matéria mais amada, né? Pelas crianças, esporte e tal. E ela disse assim, o tempo que você gastava conosco, no contraturno, porque a gente não tinha atividade o tempo todo, e a gente ficava na rua. E as turmas, as meninas, as minhas amigas que não tiveram esses professores, ou esse professor como você, eles não tinham essas atividades,
Olha, todas se perderam, uma foi para droga, outra ficou grávida cedo, não sei o quê. E como foi importante nós termos essa atividade que você dava no contraturno e você se dedicava, não sei o quê. Que presente, que presente. Para mim é confirmação do Senhor falando, invista. O que você tem de mais precioso não é dinheiro, é teu tempo. Fato. Joga tempo, todas as tuas fichas, joga nas crianças, joga no adolescente. Hoje nós estamos muito envolvidos com a questão de casa-lar, de abrigo. E nós temos uma ideia muito, eu tinha, muito deturpada do que é o órfão mesmo na instituição. Eu tinha aquela ideia que a Disney pinta, né? Que é o coitadinho, que não tem nada, e que ele é super amoroso. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eles são pessoas cheias de pecado como nós. Eles têm muito assistencialismo da instituição, de patrocinadores, de parceiros das instituições. Então, materialmente, não falta nada. Muito presente, pouco presença? Presença zero. E não é só zero. Não há envolvimento. Como o Tiago falou, vai visitar, mas é para visitar para interferir. É para visitar como o Senhor visitou Sara. É para arrebentar. É para trazer o evangelho. Porque como que eles vão sair desse ciclo? E é muito interessante, eu não tenho o enunciado todo aqui, mas algumas ONGs que rodam programas dentro dessas casas, o objetivo deles é assim, tirar a criança do ciclo de violência, parar, Eu falo, mas para fazer isso, tudo isso que vocês estão querendo, é só o evangelho. Você não consegue atender toda essa demanda, não. E aí tem essa questão... E essas ONGs não são cristãs? Nem todas? Olha, existem ONGs que são cristãs e que não são, e cada uma está fazendo o seu papel aí. O que a gente tem que pensar é o seguinte, como qualquer pessoa, não é só porque é criança... O mundo precisa do evangelho. E nós entendemos isso? Entendemos. Então, agora nós vamos oferecer o que a gente tem de mais precioso, que é a graça. E aí você vai, então, de diferentes maneiras. Mas, na minha opinião, na nossa experiência e vivência, isso não acontece sem envolvimento. E nós temos diversas situações e pessoas com as quais nós nos envolvemos. E aí acontece que às vezes as pessoas falam, eu não posso me envolver porque aí é pro resto da vida. Não é assim. Deus te usa numa fase daquela pessoa e você vai fazer o que está na tua mão naquilo. Só que seu teu envolvimento tem que ser total. Primeiro com Deus e segundo com a pessoa, aquele interesse. Eu não sei, dá tempo de contar um caos? Você pode contar o que você quiser. A gente fatia aqui os episódios. Porque eu me lembrei, porque hoje aconteceu uma coisa em relação a isso que eu vou contar. O Isaac, meu marido, ele dava aula num colégio do estado. E ele ia para dar aula de educação física, só que ele ia dar poucas aulas e era quase final de ano. A diretora chegou para ele e disse, tá aqui tua turma, papapá, e eu quero te falar uma coisa. Tem um aluno que ele chama tal nome. Você esquece dele, hein? Ele atrapalha a aula, ele não entra, ele nem entra para a classe. Mas nós vamos passar ele de ano, o ano que vem ele já nem está mais aqui. Esquece ele. Tráfico, a gente usa a expressão dentro das empresas, quando você tem um profissional que é vinculado a alguma entidade que você não pode desligar, é tráfico de drogas. Você trafica droga, você manda para frente. Você manda para outro estágio. Outro estágio. Depois saiu do seu departamento, tá tudo certo. Não é mais meu, não é minha responsabilidade. Mas vai falar isso para crente encardido, que nem meu marido. Fala, vou pegar esse camarada. É esse cara que eu vou orar por ele. No primeiro dia. Chegou lá e falou assim, você sabia que seu nome é bíblico, que é de uma história da Bíblia? O que a gente pensa que vai falar? Não sabia, não sei o quê. Ele vira e fala assim, claro que eu sabia, porque quando a minha mãe, dos 5 filhos, escolheu 3, levou, e 2, eu e meu irmão deixou na instituição,
crente, eles me contaram a história do meu nome. Então, você já imaginou que a introdução à conversa Muito foi legal, assim. muito Eu já conheço a história bíblica, eu já fiquei numa instituição que era crente, inclusive lá eu apanhava. E os meus pais eram crentes, E a inclusive. minha mãe, que escolheu 3 dos meus irmãos para morar com ela e me deixou na instituição, ela que escolheu meu nome. Então, já começou para acabar. A história é muito longa, mas houve um envolvimento. Isaac visitou esta alma e foi conversando com ele. E, lógico, puxou pelo esporte, porque é um outro atrativo. Sim. É um outro atrativo. Sim. Esse menino foi se envolvendo, começou a frequentar a nossa casa, começou a ter amizades também na igreja, foi evangelizado, começou a fazer estudo bíblico. Uma família que, naquela ocasião, estava na comunidade que nós frequentávamos, o acolheu em casa durante um tempo. Esse menino conseguiu trabalho. Aconteceram várias coisas da questão de saúde dele. Ele se casou. Ele tem um trabalho... Vida transformada. Esqueci de falar, né? Que ele era totalmente envolvido com furtos, roubos ali, porque a família dele era enorme. Delinquência mesmo. Total. A ponto dele já ter sido detido algumas vezes. Depois tem um caso muito interessante que aconteceu com ele. Mas o que foi mais interessante? Você fala assim, aconteceu isso, ele foi evangelizado e tal, e a vida dele hoje é perfeita. Aí eu viro para um crente velho e falo, e a tua é perfeita? Não! Altos e baixos, e vai e volta, nananã. E hoje, coincidentemente hoje, dia 2 de dezembro, tive que ligar para essa pessoa que o acolheu há trocentos anos, falando de uma outra coisa e tal, e ela falou, viu, ele me ligou, ele veio aqui esse final de semana, comemos juntos, e ele sabe que os meus filhos estão morando fora de Campinas, e ele falou, eu quero te levar para morar perto de mim, porque você cuidou de mim. Olha que bonito. E eu posso cuidar de você. Então, você pensa, não tem fruto? Tem fruto. Óbvio que sim. Mas a gente vai ver todos? Não. Mas o que está na minha mão fazer? O que está na tua mão você faz. Faz. Porque é o que o Senhor quer que a gente faça. Ô, Rosana, eu estou tentando tomar sempre o cuidado aqui de não dar ênfase para que isso é um chamado pessoal, para que isso não é... Eu quero mostrar, de certa forma, para todas as pessoas o que eu tenho sido convencido, de que esse chamado é meu, esse chamado é para cada um de nós, dentro das minhas limitações, dentro da minha agenda, dentro das minhas possibilidades, mas que é o meu chamado. Com base nisso, eu queria fazer uma pergunta para você ligado à igreja evangélica de um modo geral, porque você é evangélica já há muitos anos, você está na cidade de Campinas, conhece por estar exercendo esse seu ministério diversas entidades, diversas igrejas, diversas pessoas, e eu queria te perguntar se a igreja evangélica, de um modo geral, você enxerga que ela está realmente engajada nessa missão? Eu não me sinto apta a responder desta maneira geral, porque circunstancialmente, eu não vou falar nem felizmente nem infelizmente, circunstancialmente, eu estou envolvida numa comunidade há muitos anos. E nós temos muitas atividades lá. Há pouco tempo, vou achar que uns 7, 8 anos, eu comecei a ter interação com outras comunidades. E eu estou surpresa, alegre, feliz de ver como tem acontecido coisas em outros lugares também. E cada uma com a sua característica. Cada vez que a gente tem interação com alguém que está fazendo as coisas, eu já pergunto, eu falo, me conta, como que o Senhor te alcançou? Não são raras, às vezes, que são pessoas que eram crianças de rua, que foram alcançadas de maneiras assim maravilhosas e ficaram, então, voltadas a trabalhar com estas pessoas na mesma situação. E isso é muito comum, né? Sim. Uma pessoa, então, que teve uma circunstância na família de uma enfermidade pode querer trabalhar com isso, etc. e tal. Que é uma coisa que nunca aconteceu conosco, assim. A gente nunca esteve, assim, numa situação dessa.
Por isso que... eu estava respondendo que eu não... Você não consegue responder por... Eu não sei, eu vejo que talvez o meu desconhecimento de... Não consigo falar, todo lugar tem, não tem, algumas igrejas fazem ou não. Agora, talvez por amostragem, né, a gente não tem muitos voluntários para trabalhar com as casas-lares. Muita área de oportunidade. Tem muita oportunidade, e tem oportunidades assim, como eu te falei, né, a pessoa acha que vai ter que adotar uma pessoa pro resto da vida. Não, você vai trabalhar na fase que você está agora, daí Deus vai levantar outra pessoa e vai também trabalhar com aquela pessoa. E não é para sempre, nada é para sempre, gente. A eternidade é para sempre. Aqui não, nem o trabalho, não é. Então, a gente tem muita oportunidade. Tem muitas empecilhos, a pessoa fala, eu não vou conseguir entrar numa casa-lar, porque é muito triste, não aguento. Tá, então o que você pode fazer? Você pode ler com a criança, você pode... O que é que você pode fazer para ser uma referência? Essa é a palavra. Como é que você pode ser uma referência? Porque você pode ser uma referência para um sobrinho seu, você traz a pessoa para casa. Você pode ser uma referência para um jovem que está do seu lado no culto, que está passando uma situação, que precisa de um conselho. Ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de moradia, ele precisa de uma referência de pai. Pode ser dessa maneira. Mas o que é interessante do que você está falando, pelo menos a minha compreensão, é de que não é o dinheiro. É o tempo da pessoa. Então, não adianta você... Veja, eu não quero ser aqui dizer aquela pessoa que fala assim, não, você não precisa doar para essa finalidade. Sim, doe para essa finalidade, engaje-se com essa finalidade. Mas a ideia é, você precisa estar ali. É vida na vida. Vida na vida, ser referência. Eu falei isso no começo, nós tivemos famílias que se envolveram com a gente, família de sangue, foram referência para a gente também. Depois, na igreja, eu tive muitas referências. E é por isso que a gente valoriza tanto isso. Eu e o Isaac, nós tivemos as nossas formações, não só dentro da nossa casa, com muitas referências. E gente que gastou muito tempo com a gente. Você fez um comentário comigo numa conversa que nós tivemos, dizendo que você não gosta muito do termo discipulado, porque as pessoas elas usam o discipulado apenas para poder ler um livro juntos, ter um momento de versículos bíblicos juntos, mas na verdade você interpreta que o discipulado verdadeiro é aquele que você vive com a pessoa no cotidiano, para que essa pessoa veja você não falando, mas agindo, como você realmente projeta a sua sombra sobre o seu discípulo. E isso está vinculado com o que você está comentando agora? Eu creio que, porque se nós partirmos do exemplo de Jesus, ele falou, vem atrás de mim, vem ver como é que eu faço. Anda comigo. Vem como é que eu como peixe, vê se eu engasgo com o espinho, não, vê como é que eu corto o pão. Anda comigo. Viva comigo um pouco. Hoje, as nossas vidas, com pessoas que não são de dentro da nossa casa, vai ser muito difícil fazer isso. Sim. Então, quando eu falo, não é que eu não gosto da palavra, eu creio que o que é feito hoje e que é classificado ou definido como discipulado, eu vejo que são definições diferentes. Acho maravilhoso sentar, ler uma Bíblia, faz sentido, conversar. Transforma vidas. Sim, no ar-condicionado, comendo bolinho. Porque... Mas, você quer ser minha discípula, meu discípulo? Entra dentro do carro comigo e vê como é que eu dirijo. Se eu fecho os caras, se eu paro no sinal vermelho, como é que eu trato um caixa de supermercado. Isso é ter um, né? Sim, você discipular mesmo. Exato. Eliseu e Elias. Anda comigo. Elias, anda comigo. Agora, não dá para fazer isso 100%. Com quem é que você faz isso 100%? Com os seus filhos. Eles são os seus primeiros e, na integridade da palavra, os seus discípulos. É isso que você faz. Mas o que eu acho interessante é assim, a intencionalidade de você transformar uma vida doando o seu tempo para fazer com que faça a diferença na vida dela. E essa diferença de, como você falou sobre o Isaac, no sentido de ele tem um programa de aula, mas uma pessoa de educação física ele pode tirar 15 minutos da aula. Ok, mas se ele tem já alguma coisa que ele tinha projetado, aquilo acaba atrapalhando ele. Mas ele preferiu doar os 15 minutos, investir esses 15 minutos para atender necessidades outras que não era de jogar bola, jogar voleibol, de jogar qualquer outra coisa. Sim. Então, assim, o que eu estou entendendo do que você está me dizendo, me corrija se estiver errado, é que a pessoa ela precisa querer intencionalmente fazer a diferença na vida dos outros, procurando espaços para que isso aconteça. É isso? Sim.
E o que está acontecendo é que as ONGs e as instituições estão levantando programas para copiar o que a Bíblia já fala. Então, foi criado um programa, e vou fazer uma analogia aqui. As ONGs, elas criam programas, é como as startups criando aplicativos. Sim. Esses aplicativos, eles têm que rodar em algum lugar. Então, você tem que ter um smartphone, você tem que ter um tablet, você tem que ter um computador, você tem que ter alguma coisa. E tem que ter o sistema, o iOS, o Android. As ONGs criam programas que são homologadas pela Vara da Infância. Mas elas só criam o programa é vazio. Elas têm que rodar em algum lugar. Então, uma vez homologado, elas rodam os programas nas instituições de acolhimento, que é chamado alta complexidade. Aí as crianças estão lá, já com a tutela do Estado, e elas estão em duas situações diferentes, ou elas estão aguardando a reaproximação com a família, ou elas estão já disponíveis para adoção. Não gosto muito da palavra disponível, mas é o que eles falam. Né? Elas estão na situação de poder ser adotadas. Estas que estão na situação de poder ser adotadas, e eu vou falar sobre esse programa que eles criaram, chama-se apadrinhamento afetivo. Eles emprestam esse nome de padrinho e madrinha da tradição católico-apostólico-romana, porque quando você tinha um bebê, e nós estamos falando de 300 milhões de anos atrás, as pessoas morriam muito novas. Então, eles faziam com que um casal se comprometesse que, na falta deles, eles iriam acolher aquela criança. Certo. E era para ser pai e mãe. Aí, esse programa emprestou esse nome, e o que eles fazem? Eles abrem para a sociedade, para que a gente tenha um tempo de capacitação, e daí faz a aproximação com uma das crianças, que também está elegível ao programa. Aí a criança aceita você aceita a criança, e você começa a conviver com essa criança aos finais de semana. Você vai poder levá-la para sua casa, para ela pernoitar. Ela vai fazer os mesmos programas que você faz no seu final de semana, ou num dia à noite, uma ocasião à noite. O que é isso? Se não um discipulado. Exatamente isso. Aí, o que acontece? É sempre assim. Deus inventa, o diabo copia e torce. Por quê? E aí fica a seu critério se vai ao ar ou não. Vai ao ar. Você tem qualquer tipo de pessoa que faz a capacitação, é homologada, para entrar na vida dessa criança. Se eu sou um agente do mal, ainda que eu não saiba que eu sou um agente do mal, mas se sou influenciado por ele, eu vou me disponibilizar para isso e vou interferir na vida dessa criança, óbvio. Agora, então, para quê? Para ser referência. Quer dizer, o mundo já entendeu que as crianças precisam de referência. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, porque vamos lá, você está me falando assim, eu mesmo não sabia da profundidade, um pouco mais disso daqui. A gente já conversou numa reunião você trouxe isso para mim, esse assunto, aqui ficou mais claro do que lá. Eu sou meio lento, peço até perdão a você, para cair as fichas. Mas aí vem as dúvidas. Primeiro, quantos anos tem essas crianças? De quantos anos a quantos anos? Para ser elegível ao programa de apadrinhamento afetivo, além dela já não haver mais a possibilidade dela voltar para a sua família de origem, e eu não vou entrar aqui por quê, porque é questão da legislação, longo. Ela tem que a partir de 7 anos. Ok, então de 7 até que idade? Até 17 quase 17 e 364 dias, antes de completar quase 18 anos. Tá. Segunda pergunta, as pessoas têm muito medo hoje em dia de, ao levarem essa criança para casa, elas se envolverem com problemas de pedofilia acusada pelas crianças. Entendeu? O risco de repente, alguém dizer, olha, ele me tocou do jeito que ele não devia e ele tem que se defender disso. Como é que isso funciona de modo prático? Neste tempo que nós estamos no apadrinhamento, no programa de apadrinhamento, já vai fazer 2 anos e meio, nós nunca soubemos de uma situação assim com o grupo, porque existe um grupo de padrinhos. E nós, de vez em quando, nós nos encontramos. Tivemos um evento agora, quinta-feira passada. Quero fazer uma pergunta para você, cirúrgica. Esse grupo de padrinhos, você lembra o número, mais ou menos? Tipo, quantas pessoas? Que estava no evento, é porque tem a estatística, porque isso é submetido à vara, né, da infância. Que estava no evento umas 50 pessoas, porque as famílias também vão. Ok, agora eu vou fazer mais uma pergunta. Então, só uma coisa, deve ter assim umas 35 crianças no programa, dessa instituição que eu fui, né? Ok.
Onde eu quero conduzir? Quero saber quantos dessas 50 pessoas são cristãs evangélicas, que você acha? Olha, uma eu tenho certeza porque nós imploramos para ela entrar no programa, porque a gente queria que ela apadrinhasse. Então, foi essa influência que a gente fez, essa pessoa é da nossa comunidade. Uma, com certeza. Conheci mais uma outra lá que era cristã. Chuta um número para a gente arredondar, para a gente não ir uns 10. Ali eu acho 4, certeza. Mas eu não conheço todas as pessoas, tá? Okay. 4, certeza. Só que olha que interessante. Essa pessoa que eu conheci lá, ela é de uma igreja daqui. E só que ela tá no programa há muito tempo. E ela fala assim, eu canso de fazer reunião na minha igreja. Eu chamo para vir conhecer, eu quero que a pessoa participe e se envolva, e eu não tenho resposta positiva. Mas ela já estava, assim, num nível hard de revolta. E eu falava, não, calma, a gente também está fazendo um programa assim. A gente quer que as pessoas queiram, pelo menos, conhecer o programa. Porque nós também, quando não conhecíamos, ela falou assim, nossa, hoje nós vamos ter que adotar a pessoa. Aí a gente vai, aos poucos, né, tentando conhecer. Até o que pode acontecer, assim, você entra na equipe de voluntariado e começa a frequentar a casa para você ver qual que é o clima, porque a gente tem muito desconhecimento disso. Eu nunca tinha ouvido falar desse programa de apadrinhamento afetivo. E eu também nunca tinha ouvido falar de um outro programa que esse aí vai estar fervendo na minha cabeça. A gente está toda hora divulgando. Ontem nós tivemos um programa na nossa comunidade e eu tive um grupo para falar sobre isso. Chama Família Acolhedora. O que é a família acolhedora? Primeiro, a gente estava falando sobre aqueles orfanatos imensos. E existiu uma circunstância para que houvesse esses orfanatos enormes. As famílias eram dizimadas com peste, com muitas enfermidades, com guerra. Hoje a situação é diferente. Aí, depois do orfanato, passaram a ter, não podia mais ser orfanato, passaram a ter casas-lares. 10 crianças maiores, 20 crianças abrigos com crianças menores. Que ainda é muito para uma criança. E entra um bando lá de funcionários, todos com boa intenção, todos treinados, todos maravilhosos. Mas a criança não sabe para que lado olha. Quem é a minha autoridade? O que é que eu tenho que fazer? Tem um referencial, né? Não. Aí entra a tia boazinha no dia 1º, a criança pode ver televisão, não sei o quê. Aí entra a tia, que está um pouco mais estressada, e daí já não pode... O que está acontecendo? A própria rotina se perde, né? Sim, e com as crianças menores é 1 bilhão de vezes pior, porque para dar conta de 20 crianças, eu estou falando de crianças que troca fralda, de crianças maiorzinhas que vão para a escola, que tem, né? São aproximadamente, neste abrigo, que nós temos uma equipe lá dentro fazendo o trabalho voluntário, aproximadamente 22 pessoas no revezamento ali. Lógico que não fica direto, mas aí tem a coordenadora, depois tem a pedagoga, depois tem a psicopedagoga, depois tem um monte de goga aí que eu não sei nem o que é, cozinheira e tal, e pessoa da limpeza. Aí o que aconteceu? Eles estão agora, e é tão engraçado, porque está no site do governo da Família Acolhedora. Eles falam assim, agora é uníssono que depois de estudos feitos pela ONU, inclusive estudos científicos, que a criança deve ser acolhida num modelo de família. Aí eu rio alto, eu falo, precisou gastar dinheiro para fazer estudo científico para sair do que Deus planejou da família para voltar. E olha a volta que vocês deram e olha o estrago que vocês fizeram nas crianças. Então, as autoridades estão falando, gente, não dá certo. Eu vou contar essa reunião que eu tive, foi no ano da pandemia, era meio de 20. Era Zoom, entraram vários profissionais da área e uma pessoa me convidou. Gente, eu era o sapo de fora total lá, porque tinha procurador, tinha assistente social, e uma juíza. Ela estava conversando. Ela é da Vara da Infância há 32 anos no interior de São Paulo. Abriram para pergunta. Mas na hora, né? Eu falei assim, gente, a mulher não me conhece mesmo. Se eu falar a maior besteira, ninguém nem sabe quem eu sou. É online, né? Eu desligo aqui. Eu falo, caiu a internet.
Aí eu perguntei para ela, e eu não sabia se eu falava meritíssima, doutor, sei lá o quê. Juíza, excelentíssima. Aí eu falei, eu quero ter uma pergunta. O que é que a senhora acha dos modelos de casalar e abrigo comparado à família acolhedora? Porque a família acolhedora está vindo da Europa. Os Estados Unidos tem um outro modelo que chama foster home, que é uma outra coisa, foster care, que te permite mais crianças. Rony, mas ela enrolou, mas ela fazia, deu volta. Por quê? Ela falou, quer saber? Eu fiquei anos e participei da transição do orfanato para casalar e abrigo. Eu fiz isso acontecer, participei. Agora tem que ser família acolhedora. Porque uma criança na primeira infância não aguenta ficar, ela é muito prejudicada. O desenvolvimento, o raciocínio dela, estando com 20 crianças. É muito prejudicada. E a gente vai para casalar, né, que é situação de adolescente, acontecem coisas terríveis ali. E a mãe social, que é chamada a pessoa que toma conta, ela... O que ela vai fazer, entendeu? Não tem muito o que fazer, a autoridade é pouca, enfim. O que eu queria dizer é, o modelo é família acolhedora, é isso que dá certo. Esse modelo, você não está adotando a criança, tem várias questões da legislação, mas passando bem ou passando assim, eles dão prioridade para crianças de 0 a 3 anos, porém você pode acolher de 0 a 17 anos. E eu estou muito feliz. Essa semana, um casal da nossa igreja recebeu a habilitação total para ser família acolhedora. Então, nós vamos ter um modelo dentro da nossa comunidade até para ser vitrine. Sim. Como a gente está no apadrinhamento afetivo, a gente está já há 2 anos e meio, a gente está com um adolescente, já tem 17 anos, a gente também fala muito sobre isso. Precisa ter pessoas para iniciar o programa, para ir multiplicando e contando, e falar, isso aqui deu errado. Como também ontem eu levei várias pessoas nesse grupo que nós conversamos, pessoas que já adotaram. Então, tire as dúvidas, né? Pergunta o que é, o que não é, etc e tal. E eu estou muito motivada com isso, porque família acolhedora, gente, Deus que criou a família, hello, sabe assim? Você vai, aí eu vou falar, eu estou super óbvia, é óbvio que só pode dar certo. Rosana, é claro que é intencional que a gente criou esse roteiro para a gente chegar nesse momento agora, o que para mim ficou muito mais evidente do que eu até imaginei que essa conversa ia ser. Sincero e honestamente, assim, eu estou pessoalmente movido a me envolver com isso. Espero que você que está me vendo também fique pessoalmente envolvido com essa situação. E eu já me coloco à disposição a reverberar mais essa informação utilizando esse canal que Deus colocou nas nossas mãos para a gente projetar mais isso. Deixa eu entender 2 coisinhas. Como eu disse para você, eu sou uma pessoa bastante complicadinha. Uma das coisas um dos nomes que você falou é a família acolhedora e outro você falou o apadrinhamento afetivo. O apadrinhamento afetivo é aquele que você falou que começa com 7 anos e vai até 17, quase, não pode chegar nos 18 anos de idade. Esse apadrinhamento afetivo aqui, se eu quiser encontrar pessoas que eu possa ajudar, a palavra nem ajudar, que eu possa interagir com essas pessoas, como é que eu faço para chegar nesse lugar? Com as crianças? Com as crianças e o lugar, eu quero informação sobre isso. Sim, tem o site Apadrinhamento Afetivo, de novo, este Apadrinhamento Afetivo é um programa homologado pela Vara, que roda nas várias instituições, nas várias casas de acolhimento. Por casas de acolhimento, entendamos, existem várias. Então, existem as casas que são confessionais. Acho que eu não devo citar nomes aqui, mas a casa que é confessional. Então, ou ela é cristã evangélica, ou ela é espírita, ou ela é laica. Então, tem várias, né? Tem quem recebe subsídio do governo, tem quem não quer, porque quer tocar sozinha. Mas responde para a Vara da Infância. É homologado ali. E tem também toda uma equipe de multidisciplinar que acompanha, né, os programas. Então, esse programa, eu vejo que nós já temos esse modelo, né, de discipulado. Então, ele é o mais fácil do cristão. Eu sou de uma igreja, não sou da sua igreja. Estou ouvindo aqui você falar por esse podcast. Me interessei e gostaria de poder entender melhor isso daí. Então, a sua recomendação seria, entra posso falar o nome de um site, que é uma organização
que montou um outro programa até muito mais fácil de aderir do que esse, que chama Fazendo História. Fazendo História. Ele é isso. Aí você coloca lá e você vai ver que do lado direito ele fala sobre os vários programas que existem até a adoção. Ok. Então tem Fazendo História, que você vai se envolver com uma criança voluntariamente, você vai encontrar essa criança somente dentro da casa de acolhimento. Ok. Uma vez por semana, e você vai montar com ela um álbum da história dela. Ok. Porque essa ONG, ela fala, esses anos que a criança fica em acolhimento, enquanto está restaurando... A vida está acontecendo, né? Isso, enquanto está restaurando a família dela, ou enquanto ela vai para adoção, isso não pode ser um negócio pesado, uma coisa em branco. Então, eles tiveram essa ideia de fazer esse álbum, é como o scrapbooking. Você põe lá uma foto, aniversário da minha amiguinha que foi dia tal. Fomos ao cinema, coloca lá... É o construir memórias que a gente Exato. fala, né? Tá. Até porque essa criança, vamos supor que ela vá para adoção. O casal ou a família que acolher na adoção não vai ter participado dessa época. Então, pega o livro e fala, e o que você fazia aqui? Ah, essa aqui era a tia que fazia um bolo de chocolate que eu gostava muito. Ah, tá aqui a farapinha do bolo e tal. É muito interessante. E é um programa de voluntário que você, assim... tem pouco envolvimento, né? Você não tem que ficar o tempo todo, você não tem que levar para casa, nada. E você faz também, para todos eles tem capacitação para fazer. Mas esse Fazendo História não é o apadrinhamento afetivo. Não. Isso é mais um. É um outro programa. Ok, você já colocou então. Fazendo História é um programa. Apadrinhamento afetivo é outro que É um também tem segundo capacitação. programa que eu consigo encontrar. É que eu falei desse Fazendo História porque eles são muito organizados, esse site. E daí você vai do lado direito, você vai clicando, você vai conseguir. E esse Fazendo História é um modelo diferente tanto da família acolhedora como também do apadrinhamento afetivo. É um modelo diferente. Então é uma possibilidade e pelo que eu entendi, apesar de a gente não ter entrado com tanta profundidade, ele é mais específico porque você tem ações pontuais semanais lá. Você vai até a pessoa. Agora, lógico, a gente espera que um cristão que vai se envolver com um programa desse aproveite qualquer oportunidade para plantar a sementinha com a criança. Qualquer. Ok. Vamos pegar o apadrinhamento afetivo. Eu estou numa cidade de Cosmópolis. Eu estou aqui em São Paulo. Como é que eu faço para saber se Cosmópolis tem isso? Isso. São regionais. Ok. Por quê? Para cada programa tem equipes específicas que vão te dar um suporte. Inclusive, eles ligam para a gente do apadrinhamento afetivo. Se eu não me engano, é uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, não me lembro. Eles fazem acompanhamento. Eles fazem acompanhamento, o que está acontecendo e tal. Tá. Então, você tem que verificar se na tua comarca região ou não. Tá. Tem o programa. Família acolhedora. A família acolhedora vai levar até a adoção obrigatoriamente ou não? A família acolhedora vai substituir o local físico do abrigo. Ok. Com uma família. Ok. Seja ela formada de qual maneira for. Qualquer maneira aí de formação de família pode ser uma família acolhedora. Então, mas perdoe a minha ignorância. A família acolhedora, ela é uma adoção? Não. Ela não é. Ela vai substituir o tempo que a criança está lá acolhida, aguardando. O que a criança está aguardando? Ok. Ou estou aguardando voltar para minha família de origem porque o Estado está ajudando a reestruturação. E eu estou falando bem devagarzinho porque eu creio que não há a menor possibilidade de oferecer o que eles precisam, o Estado. E aí ela vai aguardar isso. Não deu certo, destituiu do pátrio poder, ela vai para adoção. A família acolhedora, tanto quanto o abrigo e a casa lar, são locais temporários para as crianças. Não é para ficar o resto da vida. São temporários. Mas acontece que uma criança pode entrar e ficar 10 anos num abrigo. Certo. E aí, aí eu acho que é muito melhor, então, ficar na família acolhedora, porque ela vai ter referência de família, ela vai entender, lógico, o cristão tem que ocupar esse espaço, porque outras pessoas estão ocupando. E são muito... em termos números proporcionais, é pouquíssimo que tem de família acolhedora. Tipo, muito pouco. Acolhidas, que quer dizer, elas estão dentro da instituição. Elas estão debaixo da tutela do governo. Ok, beleza. Então, elas estão acolhidas. Então, ela tem um montão em abrigo, que crianças menores, um montão em casa-lar. E um pouquinho, em família acolhedora. Aí, o que essa juíza falou? Nós precisamos reverter isso aí. Precisa virar tudo família acolhedora.
Rosana, você está me dizendo... É assim, você não tem ideia do como esse podcast faz sentido para mim mais do que a gente tinha conversado. Você que está assistindo a gente aqui, até para você entender aqui, tá? O que a gente faz numa conversa como essa? A gente faz um briefing com a pessoa. A gente chama a pessoa, conversa com essa pessoa, entende um pouquinho, acha a ideia boa e traz a pessoa para poder conversar com ela. Só que essa conversa, ela está fazendo tanto sentido para mim que eu já falei o que eu acabei de falar agora há pouco. E eu não sei se faz sentido para você que está assistindo a gente. O que a gente está conversando aqui é o seguinte: nós estamos numa sociedade totalmente corrompida, com valores corrompidos. E nós estamos com um campo de pessoas, sejam elas crianças, sejam elas adolescentes, sejam eles jovens, um campo a ser trabalhado gigantesco. E nós, eu não estou nem olhando para as pessoas da sociedade de modo geral, eu estou olhando para 66 milhões de evangélicos no Brasil, que fazem parte das 110 mil igrejas evangélicas brasileiras. A gente poderia fazer uma diferença nessa nação de uma forma tão significativa. E assim, o que a gente está conversando aqui, eu estou fazendo questão de fazer esse corte para você, é que existem várias formas de você agir em relação a isso, de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu tempo, com a sua agenda e diversas outras coisas. E isso para mim, Rosana, o que está fazendo sentido aqui? É que assim, a gente está vivendo num mundo paralelo. A sensação que eu tenho é que a gente está vivendo num mundo... Rony, eu estou rindo de nervoso. Por quê? Eu, com tudo isso na minha cabeça, eu queria até formar um orfanato, queria ir para a África. Eu nunca tive contato com estas possibilidades. Meu Deus. Eu achava que era assim, era o que eu tinha na minha cabeça com 16, 17 anos. Eu achava que eu ia lá no centro comunitário, falava de Jesus para as crianças, entregava o que eu podia. Era isso, eu não tinha ideia de como até a sociedade abre essa possibilidade para qualquer pessoa. E, lógico, nós temos que entrar, mas nós temos que entrar firme. Porque, gente, é tudo que a gente já faz. Eu sei que parece que eu quero convencer. Eu não quero que você fique com essa impressão. Cadê a câmera? Eu não quero que você fique com essa impressão que eu quero te convencer. Eu quero que você tenha certeza. Eu quero te convencer. Sabe por quê? É muito simples ser família. É muito simples. É só viver quem você é. Gente, a gente ama ser você. Família. Eu sou uma pessoa hiper família. Acho que é por isso que isso me toca tanto. Porque é tão gostoso você estar à mesa com os filhos e você trazer amigos dos seus filhos. E a gente fazia isso desde que eram muito criancinha, muito pequeno. Abre tua casa, abre tua casa. Aí você fala, ai, mas eu vou ter uma pessoa da casa lá. A hora que você traz, naquele ambiente, aquilo vai ficar tão diluído e ele fica tão feliz. E se você tem... Eu falo muito isso para quem tem filho adolescente. É com você que eu tô falando. Porque aqui, ó, 2 tiozão, né? A gente tá com um adolescente em casa hoje, né? Então, a gente tem que frequentar... A gente coloca eles no programa dos adolescentes. Aí tem que jogar. Aí vai jogar o beach tênis. Ele não para. Ele é um cara que não para. E tem que cozinhar bastante, que é adolescente. Quem é Taylor Swift? Me explica. Eu tenho que aprender. Eu tenho que saber quem é. Eu jogo e não sei o quê, não sei o quê. Se você já tem essa situação em casa, é como se você trouxesse um amigo para conviver com os seus filhos, que estão saudáveis emocionalmente, que estão banhados pela graça do Senhor e que você vai oferecer isso para ele conviver. E aí ele vai olhar o jeito que você trata a sua esposa e ele vai falar, eu acho que eu quero ser desse jeito. Eu não quero ser igual à referência que eu tive. Eu tô com uma história muito, muito, muito forte na minha cabeça agora, que eu escutei quarta-feira, porque eu vi o meu padrasto enforcando a minha mãe. Então, eu quero ser assim, igual esse tio aqui meu, que abraça a esposa. É tão fácil. Eu sou óbvia, eu falo óbvio, eu não devia estar nesse quadro, nada óbvio. É muito agradável. Tá bom, dá trabalho? Dá trabalho, porque você tem que ter um cara a mais, mas, gente, o que nós vamos fazer aqui? É para construir carreira e pagar boleto, bicho? Não pode ser. Vamos fazendo tudo junto e misturado. Eu entendi hoje somente. Ok, eu me exaltei um pouco. Uma italiana se exaltando é mais ou menos falar que a água molha, né? Você sabe o que eu entendi? Eu peço perdão. Rosana, o que eu entendi hoje é
Você, nas 2 conversas que nós tivemos, nas 4 horas que nós conversamos, você, em alguns momentos, entrou em erupção. Como agora você falou, você se exaltou. O que é ser? Não é eu se exaltar. Você entra em erupção porque isso faz tanto sentido. Faz. E a coisa é tão óbvia que você fala, por óbvio. favor, será que vocês não estão entendendo que o que a gente fala que a gente tem que fazer dentro da igreja já está disponível e a gente simplesmente tem que assumir uma posição em relação a isso? Só que o que está fazendo sentido para mim, e assim, eu posso falar em nome de uma grande quantidade de pessoas, nós não sabíamos disso. Eu não sabia disso. Se você sabia disso, puxa vida, o que você fez então que você não se envolveu com isso? Por favor. Mas eu quero excusar também, porque a comunicação sobre esse tipo de ação, ela já é tímida por parte do governo. E ela também é hiper, ultra, mega tímida por parte da igreja, porque a gente não está envolvido. Agora, você vê, né? É que nem quando você está grávida, que você olha para todo mundo está grávido, o planeta está grávido. Uhum. Então, eu entrei num cabeleireiro no sábado e tem aquelas telas que passam aquelas propaganda, não sei o quê. Não, adivinha a tela do quê? Propaganda do que estava fazendo? Adoção. Família acolhedora. Aí eu falei, não, o senhor está me perseguindo, né? O que é isso? Não, Mas e outra coisa também, o cristão, como a gente convive muito em comunidade e a gente tem latente essa questão da mutualidade, considera o outro superior a você, olha para o outro, nosso serviço é para o outro. A gente sempre está com muita gente, pelo menos a nossa casa era lotada de criançada, de molecada e tal, inclusive esses alunos que o meu marido trazia para dentro de casa. Eu vejo que é assim... Sabe, um planzinho só você trazer, não vai mudar a tua rotina. E eu te garanto, vai mudar a vida de um adolescente. Mas vai mudar a sua vida também positivamente. A tua não vida, dúvida você disso. vai falar, Senhor, eu estou fazendo o que o Tiago mandou, e é isso. Rosana, e são coisas simples. Eu quero contar a história desse menino. Não sei, eu acho que eu não sei se eu vou contar, porque é muito comprida, mas... Não, uma coisinha só. Eu fui num evento, terça-feira. São várias ONGs que teve uma questão lá de apresentação, porque elas foram certificadas. E tem muita gente fazendo muita coisa, na verdade. Nós entramos, a primeira coisa que tinha era a apresentação de um coral dessas crianças. Mas tinha um menino lá, mas tão feliz. Ele cantando uma música de louvor a Deus. E ele cantava, e ele meio que dançava. Mas ele estava explodindo de felicidade. Eles saíram do palco e o apresentador falou, gente, eu vou ter que comentar. Porque aqueles que saem do roteiro igual uns e outros, eu vou ter que comentar. Esse aqui, daqui da frente e tal, ele me cumprimentou na entrada e cumprimentou assim. Ele tem 11 anos. E aí o apresentador falou, e aí? Aí ele, beleza, aquela coisa. Aí ele falou assim, eu tô sabendo que vocês vão se apresentar, né? Aí ele falou, é verdade, eu tô muito nervoso. Aí ele falou, não, mas vai dar tudo certo. Rony, esse menino olhou para ele e falou assim, e se não der certo? E esse apresentador falou, vai dar certo. O que esse menino precisava era de um porto seguro, era de uma âncora, era de um apoio que, muito provavelmente, ele não teve a vida inteira. E depois nós ficamos sabendo da história dele. Ele gravou um vídeo que ele não tinha condições de contar e ele falou isso. Eu vi a minha mãe sendo assassinada, enforcada pelo padrasto. E aí, por que ele gravou o vídeo? Porque ele falava assim, eu quero agradecer muito a Deus, eu estou muito feliz. E por isso que ele exultava enquanto ele cantava um louvor. Ele falou, essa ONG mudou a minha vida. A minha avó me trazia aqui, nem sem condição de vir, e mudou a minha vida. E por isso que a gente tem condição, né, de continuar. Quer dizer, gente, só faz. Depois, se você ficar sabendo do resultado, ok. Se você não ficar, não tem problema. Mas veja, um menino que totalmente precisando de uma palavra. Vai dar certo.
Mas é estar lá para poder dar essa palavra, Exato. né? Tem que estar no lugar certo para poder dar a Nossa. palavra certa. Né? Ai, aquilo ali me aqueceu tanto o coração. E outras histórias que a gente tem ouvido, projetos. Eu quero, depois, off-records aqui, oferecer uma pessoa para vir contar a história dele, o que ele está fazendo. Vamos chamar. Porque alguém visitou esse menino. Se você que está assistindo a gente aqui não sabe o que é o ObvioCast, o ObvioCast, na verdade, é uma ferramenta de comunicação do OPDO Instituto, que é uma outra coisa. Então, você também tem um canal chamado OPDO Instituto, que você pode se informar melhor, que tem toda uma proposta por trás. Esse ObvioCast é para a gente poder ter voz, a gente poder ser conhecido. Mas eu até, vendo tudo que a gente está conversando, a gente vê um monte de afinidades que a gente tem, que a gente pode trabalhar, e inclusive nós nos aproximamos por causa dessas afinidades, mas eu estou vendo que elas são muito maiores do que eu já imaginava. É que quando você mencionou escolas, e para mim a figura do professor, gente, para mim é tudo, para mim é tudo. Eu tenho um sonho assim que, sei lá, mas eu ainda acho que os professores tinham que ser mais capacitados, mais motivados, mais amparados. Mais valorizados, né? Bom, valorizados, mas em todos os aspectos. Todos os aspectos. Para que haja pessoas interessadas em ser professor. Sim. Ninguém quer ser. Os nossos filhos não querem ser professores. E homens não querem ser professores. De modo ser professor. Aí sim, aí vem um sonho mesmo, que eu acho que. Aí nós, como cristãos, podíamos investir financeiramente. Vai exercer seu ministério dando aula. Esse é seu ministério. Porque eu mando dinheiro lá para a África, né? Eu nem sei onde é que onde está indo, né? Não sei nem do missionário que está lá, mas por que não aqui, para que as nossas escolas, né, para de ter tanto caso de outras coisas, enfim, mas criança, escola e professor, nossa, é um maravilhoso. Rosana, eu quero já convidar você no ar, que aí a pessoa fica mais envergonhada para falar não, para você participar de um novo quadro conosco, num outro momento, aqui mesmo nesse estúdio, que nós vamos conversar, chama-se Vozes do Futuro, que a gente fala sobre a criação das crianças, como é que nós estamos criando as nossas crianças, como é que a gente influencia as crianças no futuro. Já convido você para que nós voltemos com a tua experiência e poder participar de uma mesa com mais pessoas. E eu nem posso recusar, não tem como, tá falando. Não tem como se ela recusar, se você não ver ela aqui no próximo quadro, significa que ela recusou. Tá bom. Minha querida, esse tempo que a gente esteve aqui, para mim, foi agradabilíssimo porque ele me transformou. E eu espero que as pessoas que estão assistindo a gente tenham sido transformadas tanto quanto eu fui transformado. Se você que está assistindo a gente consegue simplesmente desligar e se desligar dessa necessidade, alguma coisa está errada. Você pode desligar esse contato aqui, você pode desligar o canal, você pode dormir, mas se você não se sentir chamado para fazer alguma coisa, o seu cristianismo está errado. Desculpa, eu não estou falando, eu sei que existem pessoas que são chamadas para coisas diferentes, mas o seu cristianismo está errado. Não tem como. Eu não vou nem dar abertura para as pessoas pensarem diferente, porque a Bíblia está aí, ela é nosso livro de regra de fé e prática, não tem interpretação, não tem nada, a Bíblia é clara, isso não adianta. Se vier com esse papo, a gente fala, Tiago. Mas não adianta, você está mas fora. Mas também, Tiago. Eu anotei aqui o teu @, do Instagram. Eu posso passar ele no ar? Olha, você pode passar, mas infelizmente eu não alimento com esse esse conteúdo não. Isso aqui é se as pessoas quiserem conversar com você. Pode vou conversar, colocar? sim. Então, Rosana Bocato com 2 CTO. Rosana Bocato com 2 CTO. É o que você encontra no Instagram, se você quiser conversar com ela, porque ela deu um monte de dicas. A gente vai colocar muita coisa aqui também embaixo do vídeo, você vai ter informações aqui e tudo mais, mas se de repente quer conversar com você, é uma forma. E realmente, se alguém vier conversar, eu sempre trago minha parte técnica, porque eu sou só comercial. Eu jogo a ideia, daí eu já trago assistente social, já trago gente que está mexendo com isso. Conecta pessoas. Sempre. Conecta pessoas. E deixa eu te fazer uma pergunta nessa parte de... Agora, a gente está nos últimos minutinhos mesmo. Você gostaria que pessoas de outras igrejas cristãs evangélicas, que você não tem contato, elas também compartilhassem com você? Com certeza. A gente precisa saber o que está acontecendo fora, né, da nossa comunidade.
E a gente também, se tiver abertura para falar nesses lugares, nós temos uma pessoa que é assistente social, que trabalha neste meio e ela tem toda a apresentação técnica para Se eu sou de uma igreja, quero que uma pessoa vá lá falar sobre isso, eu posso acionar para que... Aciono você e você aciona essa pessoa e essas coisas vão adiante. E a gente vai junto. Bom, mas daí podemos falar sobre outras coisas também, Tem sobre a adoção... Tem várias coisas. Na verdade, você é aquela pessoa que a gente puxa uma pena e vê um frango, sabe? Aquela assim, então não dá, já vem tanta informação que não dá. Eu vou achar que foi assim É um elogio. Isso. Não, isso é um elogio. Na verdade, você tem muito conteúdo de... frango. Você não gostou do frango? Olha, eu só posso agradecer você pelo teu tempo, pela sua disposição. Quero te agradecer também como... cristão, pelo tempo, o teu esforço, pelo preço que você já pagou. Entendo claramente as tuas erupções vulcânicas, consigo entender, e a gente precisa fazer com que essas erupções sejam compartilhadas cada vez mais. Você vai ser convidada, já te convidei, e quero te agradecer mesmo. Qual é a tua palavra final? Olha para essa câmera aqui, que é a sua, e dá uma palavra final de tudo que a gente conversou aqui, para as pessoas que estão te assistindo. É uma palavra só. Ore. Ponto. Rosana, muito obrigado. Eu que te agradeço. Você que assistiu a gente aqui, a gente sempre pede para você curtir, compartilhar, escrever também. Quando você escreve, isso é importante, que vai criando cada vez mais engajamento no nosso canal. Nós também temos as nossas mídias sociais, tanto no TikTok. Se você não faz parte do TikTok, não precisa fazer parte, mas se você já está lá, também se inscreve no nosso canal. E também estamos no Instagram com o @ObvioCast_. Um grande abraço para você. Fique com Deus e a gente vai se conversando, sempre dizendo que, se não eu, quem? Se não agora, quando? É assim que Deus vai transformando a nossa vida através das nossas vidas, transformando outras vidas também. Um abraço, fique com Deus, a gente se vê nos próximos capítulos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.